Glória a Deus, então. A paz, irmãos, boa noite. Vamos orar primeiro, amém? E aí, em seguida, a gente já entra com a palavra. Talvez, irmãos, vá dar algumas falhas, alguma coisa. Aqui está ventando bastante, minha internet está oscilando bastante. Então, qualquer coisa, os irmãos me avisa aí, me dá um toque, tá bom? E eu vou seguindo aqui. Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu glorifico o teu santo nome, Jesus, e eu te peço que não seja eu, que não seja teoria, mas que seja teu Espírito Santo, Pai, a falar conosco. Eu te peço, Jesus, que através da tua palavra, Senhor, o Senhor, nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos, Pai, ser orientados a qual obedecer o Senhor, a o que fazer, Jesus, a como nós podemos guiar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Então eu te peço, nos conduza, Jesus, pela Tua palavra, nos oriente, Pai, nos dê a direção, Jesus, nessa noite. Eu te peço, fala que a Tua igreja ouve, fala que a Tua serva ouve, Senhor, e eu te glorifico e exalto o teu nome, porque o Senhor é bom. Amém? Irmãos, a palavra que o Senhor ele tocou no meu coração hoje é uma palavra bastante conhecida, é muito tranquila, assim, é bem conhecida e eu acredito que serei bem rápida, bem objetiva. Amém? É o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Amém? Então vamos lá. Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Eu vou repetir. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Vou parar por aqui e aí a gente inicia. É bastante conhecido, né? Então, para tudo ao seu tempo, né? Ou seja, tudo vai acontecer. Tudo aquilo ao qual o Senhor ele tem falado, nos prometido, vai acontecer, irmãos. Só que vai acontecer não no nosso tempo, não na nossa hora, não do nosso jeito, mas sim no tempo e na vontade correta, que é o tempo do Senhor. Amém? E aí eu meditando na palavra, né, eu tentei de uma forma muito objetiva, bem resumida, elencar aqui algumas fases. E aí, no caso, eu fiz 4 pontos, 4 fases, 4 tempos, melhor dizendo. Então, o primeiro tempo, né, é o tempo de plantar, tempo de semear, né? E esse tempo, ele é um tempo meio pesado, né? Porque é um tempo de trabalho, é um tempo de ralação. E aí, como exemplo, eu pego muito Davi. Gosto muito de Davi, me veio muito Davi, porque Davi, ele era. Ninguém lembrava dele, né? Mas Davi, ele estava lá no pasto, ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Só que nesse meio tempo que ele estava cuidando das ovelhas, Davi, ele matou o leão, ele matou o urso. Então, são coisas, muitas das vezes, na nossa vida, que a gente faz, que muitas das vezes ninguém vê, né? Mas o Senhor, ele vê, né? Ele está todo tempo com os olhos atento, nos observando em tudo. Então, é um tempo de trabalhar, é um tempo de plantar, é um tempo de buscar. Às vezes, nos remete até mesmo a aquele primeiro amor, né? Quando a gente está na presença de Deus, que a gente vai para tudo, né? São cultos, nos cultos da nossa igreja, círculo de oração. Quando não tem na nossa, a gente vai na outra, e a gente vai para monte, e desce monte, e é campanha, e é vigília, enfim, né? É um tempo realmente que a gente busca, que a gente, né, tá naquela sede, né? E a gente vai buscando. Então, me remete muito Davi, que muitas das vezes ele trabalhou, ele não sabia que lá na frente ele seria um rei, ungido a rei.
Mas Davi ele plantou, ele trabalhou, ele criou experiências, né? Então ele matou um urso, ele matou o leão, né? Servia aos seus irmãos, ele ia levar comida para os seus irmãos e mal sabia ele, né? O que ele estava plantando. Amém? Então, há fases na nossa vida, né? Há momentos de plantar. E como é essa plantação? É trabalhando, é buscando, né? Então, busque, irmãos, enquanto se pode achar, enquanto nós ainda podemos nos reunir, enquanto nós ainda podemos, porque vai chegar tempos que não vai dar mais. Então, busque, faça o que você pode fazer hoje, faça hoje. Amém? Muitas das vezes nós tardamos, deixa para amanhã ou deixa para depois, hoje não. Sim, irmãos, é agora, o tempo é agora, então busque, amém? Então, esse primeiro tempo, né? O tempo de plantar, é o tempo de semear, é o tempo que a gente vai arregaçar as mangas e vai trabalhar, amém? Segundo tempo, é o tempo do silêncio de Deus, né? É o tempo de parar de esperar, né? Quantas das vezes a gente questiona tanta coisa, né? E às vezes a gente quer brigar, a gente quer discutir, por várias situações, mas ó, é o tempo de silêncio. Eu lembro muito daquele hino, Aquieta minha alma, para o nosso coração, para que a gente consiga ouvir a voz do Pai. Então há momentos, irmãos, que ó, é necessário um silêncio, nós nos aquietarmos. Não é ficar parado sem fazer nada, não, mas é nós esperarmos. Estamos na fase do silêncio, no deserto. Espera. É ficar aguardando o comando, o que o nosso Pai, o que o nosso Senhor, o que o nosso Mestre vai nos orientar. Então, silêncio, calma, espera. Há momentos que é necessário nós pisarmos no freio, nós parar, não de buscar, mas de pararmos para ouvir o que o nosso mestre tem a nos orientar. E aí de quem que eu lembro? Quem que eu, né, eu faço um link? José, né? José, ele foi vendido por seus irmãos, foi traído, enfim, toda a história que todo mundo já conhece, mas o fato principal, né, que eu vou pegar hoje é do tempo que ele estava na prisão. Aconteceram tantas coisas com José em várias fases, né? Mas o tempo do silêncio é o tempo da prisão de José, né? E ali naquela prisão, ele teve a revelação em sonhos, tal, toda aquela coisa, e aqueles homens, ele nem lembrou dele, né? Então, é o tempo do silêncio, irmãos, que é necessário nós passarmos. Paciência, paciência, José. Então, esse segundo tempo é, acho que é um dos mais difíceis, né? Que a gente acha que não vai passar, que não vai acabar, que tudo demora a passar, né, irmãos? E que é um momento de refletir, enfim, mas é um momento crucial de aprendizado. Então, talvez para alguns que estejam nessa fase do silêncio de Deus, ó, acalma, espera, José, porque o Senhor ele vai nos direcionar, ele vai nos guiar, ele vai nos orientar. E é nesse tempo que a gente consegue desenvolver uma intimidade melhor, uma intimidade maior com o nosso Pai. É nesse tempo do silêncio de Deus que a gente começa a perceber que só o Senhor ele é suficiente, né? Nós não precisamos de muita coisa. É só o Senhor. O Senhor ele é suficiente na nossa vida. Então é nesse tempo do silêncio que a gente vai amadurecendo mesmo e que a gente vai criando essa intimidade com o Pai. É só você e ele e você. Então, existe essa fase do silêncio. Então, aquieta minha alma, aquieta tua alma,
para que nós possamos ouvir a voz do Pai. Nesses momentos de brabeza, de loucura, que a gente fica estressado, que é a correria, aquela coisa, tem coisa que a gente nem que passa despercebido, que a gente não, né, nem percebe ou não escuta alguma coisa, então é necessário, ó, pisar no freio, acalmar, para ouvir a voz do nosso mestre, amém? Terceiro tempo, é o tempo de agir. Então, ao tempo da gente plantar, que a gente arregaça as mangas para trabalhar, né? Ao tempo do silêncio, que é um tempo da espera, é um tempo de um particular, né? Um profundo, mais lá e nosso, mas a gente e o Senhor, mas há também o tempo de agir, né? Às vezes a gente fica esperando algumas situações, algumas coisas, mas, irmãos, a gente precisa agir, né? Tem a oração, né? Então a gente tem que orar e também tem que ter a ação. Então é esse tempo, a ação, a gente tem que agir. E aí, fazendo um link, né, com uma passagem da Bíblia, com uma situação, eu lembro muito de Abraão, quando o Senhor fala com ele: "Sai dessa terra", né, para que ele saísse da terra que ele estava acostumado, né, e que o Senhor ia orientar ele. Então, sai da sua zona de conforto, né, o que o Senhor fala conosco. É muito fácil, é muito bom quando a gente está no nosso confortável, né, naquilo que a gente já conhece, que a gente, né, já está acostumado. Não, irmãos, então vai ter situações para a gente sair da nossa zona de conforto. É necessário a gente tomar uma posição na nossa vida. Por exemplo, você quer um emprego, a gente quer um emprego, o emprego não vai bater na nossa porta. Para isso é necessário a gente entregar um currículo, né? Às vezes é nessa situação, por exemplo, que a gente vai dar início a um negócio próprio, a um trabalho, é tempo de decisão. Então, precisamos agir, irmãos, então há o tempo certo para que a gente possa agir, para a gente realmente botar em prática algumas coisas. Então, se você está nesse tempo, age, irmãos, vai, porque o Senhor, Ele está na frente, amém? Então, há o tempo de agir nas nossas vidas. Amém? Que foi como Abraão. Abraão, sai da tua tenda, sai dessa terra, deixa tudo, deixa a família, deixa tudo e vai para o lugar que eu vou te mandar. É assim, irmãos, nós sermos dependentes do Senhor. Vai que eu te guio, vai que eu te mostro, vai que no caminho eu falo com você. É bem assim, irmãos. Precisamos ter essa confiança, precisamos ter esse grau de intimidade, de segurança, de confiar no Senhor, que Ele nos orienta, Ele não nos deixa, irmãos, Ele não nos abandona. Amém? Então, para alguns nessa noite é tempo de agir. Então, para quem estava esperando só né, a bandeirada para você dar a partida, para você dar a largada e sair é, e fazer né, da partida e ir em direção ao caminho que você precisa tomar, vai. Então, vamos tentar discernir em qual ponto, em qual tempo nós estamos passando. Amém? Às vezes, nós mesmos tardamos algumas coisas na nossa vida, né? Então, precisamos agir, precisamos fazer. Então, agora, para alguns, vai ser tempo de agir, tempo de fazer. Então, faz, irmão, não precisa ter medo. Não olha para a esquerda, não olhe para a direita. Somente vai, que o Senhor, Ele toma a nossa frente, que o Senhor, Ele cuida. Então, mete as caras, bora fazer porque o Deus da guerra, ele está conosco e é ele quem peleja por nós. Amém? Quarto tempo, quarto e último tempo, é o tempo da recompensa. Acho que acho não, é o tempo mais gostoso, é o tempo mais fácil, mais tranquilo, que é aquele respiro, né? É o tempo da recompensa, é o tempo de nós saborearmos, né, a nossa vitória, de nós comermos, né, podermos usufruir, digamos assim, né, das coisas boas, né, é a parte da gente comer uma sobremesa, aquela coisa gostosa, né, e aí eu lembro muito de Ana,
né, o processo de Ana, Ana não podia gerar filhos, né, e o Senhor, ele presenteia Ana com um filho, né, então ela passa todo aquele processo com Penina, né, Penina gera filhos, na tenda de Penina tem o choro de criança, Penina está amamentando e Ana não, né. E a Ana, ela tem aquele sonho, aquele desejo. E aí, por fim, tem todo aquele processo, né, com o profeta, enfim. Mas o Senhor, ele presenteia a Ana. Chega o tempo de Ana gerar, chega o tempo de Ana amamentar. Então, o cumprimento da promessa do Senhor, né. Então, irmãos, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós iremos passar, irmãos, por cada uma dessas fases de forma resumida, né, que eu tentei fazer aqui, mas nós iremos passar, irmãos. E o tempo, da vitória, de nós, né, podermos estar, declararmos a nossa vitória, de nós podermos, né, de ter o choro da criança na nossa tenda, né, de nós podermos carregar o filho, assim como Ana teve, vai chegar o tempo na nossa vida. Para tudo há um tempo, para tudo há uma fase, nada dura para sempre, é sempre passageiro, né. É que nem um exemplo que a gente escuta muito de uma gestante, né. Para essa gestante ela poder dar à luz, são os 9 meses. Algumas mães acabam, né, dando à luz um pouco mais cedo, e aí o que que acontece? Muitas das vezes é o pulmão, é um membro, enfim, é alguma coisa, alguma parte respiratória, enfim, do corpo do bebê não está totalmente formado, e aí tem que ir pra UTI, enfim, são várias situações. Então, há um tempo certo, até mesmo para o corpo da mulher, a cada mês, a cada semana que vai passando da gestação, o nosso corpo, ele vai se moldando, ele vai se adaptando, que vai se adaptando, né, que vai as articulações, no caso do quadril, elas vão se afrouxando para poder em si chegar na hora para que o bebê possa passar, né, para que o bebê possa nascer. Então, para tudo há um tempo, para tudo há uma fase, tudo é passageiro. Amém? Até mesmo a vitória. Nós recebemos ali a vitória, né, aquilo que a gente tanto almeja, e logo passa um tempinho, né, daquele refrigério, daquela calmaria, e aí logo vem outra batalha. A nossa vida, ela não para. Há passos, há processos, passamos por uma etapa em certa situação, e dali passa um tempinho, recebemos a nossa vitória, quem é aprovado, e dali começamos outra. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de juntar, há um tempo de separar. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu cheguei era por volta de umas beirando 6 horas já, e aí minha mãe estava no telefone, um irmão que a gente muito amigo nosso, que já nos ajudou muito, da onde a gente morava antes, ficamos mais ou menos uns 3 anos, irmãos, por incrível que pareça, sem a gente se falar, né, as circunstâncias da vida, que por fim cada um vai, né, fazendo sua vida, minha mãe cuidou da filha desse irmão, hoje ela já está com 19 anos e já está fazendo faculdade, e a gente vê que há um tempo, irmãos, nem sempre, é por uma briga, por um desentendimento, não, mas é que são fases, né, em que o Senhor permite um afastar, mas que também logo o Senhor permite um aproximar, né, um reencontro. E vendo toda aquela situação, e aí ela contando desse irmão e tal, que relembrou, e que foi uma bênção, que eles conversaram um pouquinho, começou a me vir essa palavra. Sabe, o Senhor começou a ministrar que há um tempo para todas as coisas. Às vezes é necessário um tempo do afastar, é necessário um momento do silêncio, de um particular, para que a gente possa ter uma intimidade maior com o nosso Pai. Há momentos em que realmente a gente não tem para onde correr, a gente precisa trabalhar, a gente precisa plantar. Não tem como a gente colher se a gente não planta. Não tem como. Não tem como. Não existe.
simplesmente não faz sentido, não tem lógica. A gente precisa plantar para a gente poder colher. E até mesmo é como a palavra diz: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo a acharás. Então, ainda que muitas das vezes, né, a gente não ache agora, mas depois de muito tempo vamos achar, né? Até mesmo uma fruta, seja lá ela qual for. A gente comer uma fruta verde é horrível, não é bom, a gente não saboreia e a gente também não recebe, o nosso corpo não recebe o que ela tem de bom, os nutrientes, os benefícios, enfim, há um processo. Essa árvore, ela cresce primeiro, enfim, para depois dar esses frutos. Mas há momentos também em que a gente tem que agir, né? Ah, irmãos, como que a gente vai às vezes a gente cobra tanto a Deus de algumas coisas, né? Mas tem aquilo que é para o Senhor fazer, Ele faz. Mas tem aquilo que é para a gente fazer, é a gente que tem que fazer. Não adianta a gente terceirizar, não adianta a gente só jogar no colo de Deus. O Senhor, ele faz a parte dele e a gente faz a nossa. Então, temos que agir, irmãos. É oração, é orar, mas é também ter a nossa ação. A gente tem que agir, a gente tem que ir para a guerra, a gente tem que ir para a luta. Então, temos que pôr em prática algumas coisas. Amém? O Senhor tem falado tanto com a gente, busca de faz, de despertar. Então é tempo, irmãos. Então é tempo. Então é de agir. É de a gente arregaçar as mangas e pôr em prática aquilo que a gente está querendo, que está precisando, né? E tem a melhor fase, né? Que é o tempo da recompensa. A recompensa, ela vem. Irmãos, ela chega no tempo certo, ela chega na hora certa, mas são necessárias todas essas fases, a gente passar por cada uma dessas fases, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, e assim o Senhor, ele nos presenteia. O aluno, ele estuda o ano todo, para no final ele ter ali a recompensa dele, ele passa de ano. A mulher, ela gera por 9 meses, para que no nono mês ela possa receber ali o seu milagre, ela receba ali, né, o seu tão esperado filho. Então, tudo, irmãos, há um processo. Para tudo há um processo, há um aprendizado que nós possamos aprender, que nós possamos obedecer, que a gente possa identificar em qual fase a gente está. Mas é a gente saber de que nada dura para sempre, é passageiro. Muitas das vezes a gente está num ponto de ônibus esperando, né? Um ônibus. A gente não está fazendo nada. A gente está esperando. A gente está atento, está na vigilância, está ali aguardando, esperando o nosso ônibus chegar. E aí, quando esse ônibus chega, que vai nos levar ao nosso destino. E aí a gente tem a nossa recompensa. Então, seja lá qual a fase que você esteja passando, que nós estejamos passando, que nós possamos estar firmes, que nós possamos sempre estar olhando para o alto, esperando a nossa direção, porque o nosso socorro, ele vem do alto. Então que nós possamos estar sempre com o nosso foco, que é no Senhor, porque a nossa vitória chega. É que nem o nosso pastor esperou aí tanto tempo e foi tanta coisa, tanta luta, tanta prova, mas hoje ele pode dizer de boca cheia, glorificar o Deus, ainda que não seja totalmente do jeito que ele, né, queria, que deveria ser. Mas hoje, para a glória de Deus, nosso pastor está aposentado. Então ele passou, né, por essas fases, ele esperou, deu a entrada, enfim, ele agiu, foi tudo. E por fim teve aquele processinho de aguardar, mas hoje, para a glória de Deus, ele está na posse de vitória. Então é assim comigo e com você. Independente da fase, vai chegar o tempo da nossa vitória, de nós contarmos também o nosso testemunho. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor ele possa falar melhor, ministrar melhor no coração de cada um. Mas saiba, irmãos, que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando o Senhor fala que há um tempo, é porque vai acontecer, irmãos, vai chegar.